Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Professor Balói Responde. Para mais uma aula de Direito Penal. Este canal foi criado especificamente para que, ao grupo de nossos alunos de Direito Penal, juntos aqui possamos estudar, possamos fortificar, possamos esclarecer alguns conceitos de direito penal. Por isso, eu advirto sempre que este canal não substitui a leitura dos manuais de direito penal, este canal não substitui a presença, a frequência em sala de aula. É um canal para debatermos, para juntos aqui aumentarmos um pouco o grau dos nossos conhecimentos de direito penal. Mas hoje eu quero manifestar também a minha alegria. Nós não temos 2 meses de canal aberto aqui no YouTube e eu quero comemorar hoje, nesse instante, a marca de 207 inscritos no canal, nos seguindo, acompanhando, estudando conosco Direito Penal. Eu quero continuar pedindo a você que não somente esteja inscrito, mas veja os vídeos, dê o seu like, faça seus comentários, diga-nos em que temos que melhorar, mas até agora, olha aqui, receba o meu abraço, a minha satisfação, a minha alegria de termos atingido estes 207 inscritos. Eu percebi, nós temos inscritos no estado de São Paulo, nós temos inscritos no estado do Mato Grosso, nós temos inscritos em Moçambique e em Lisboa, além dos grandes, ou da grande maioria de inscritos aqui do nosso Goiás, a terra do Piqui. Muito obrigado, continue se inscrevendo, continue nos acompanhando e convidando mais gente para se inscrever. Vamos chegar à nossa meta para que no mês de julho nós estejamos a 500 inscritos. Eu conto contigo, este canal é feito para você, para juntos estudarmos Direito Penal. Nós vamos continuar então estudando os crimes dolosos e culposos. Segundo o que está escrito no artigo 18, caput diz crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2, o crime é culposo quando o agente não quis o resultado, não deu causa ao resultado, mas este ocorre por imprudência, negligência ou imperícia. Então, crime doloso, dispensa comentários, nós já analisamos aqui juntos, é uma oportunidade passada. Restando agora a análise do crime culposo. No crime culposo, o agente não quer o resultado. Quer dizer que o resultado ocorre como um verdadeiro infortúnio. Não é aquilo que se queria. Consideremos aqui, segundo a doutrina, segundo os estudiosos, quais são os elementos do crime culposo. O crime culposo irá, naturalmente, prescindir de alguns pressupostos ou elementos. A primeira de todas elas é a conduta. E no aspecto conduta, os senhores sabem que conduta é ação ou omissão. Especificamente, o crime culposo, basicamente, irá considerar na conduta a ação. Quer dizer, o imprimir uma marcha positiva, fazer alguma coisa. A modalidade da omissão na conduta, ela é totalmente nula para considerar os crimes de natureza culposa. Então, o agente precisará fazer alguma coisa. Então, aqui nós
nos afastamos momentaneamente da conduta omissa, aquela em que o agente deixa de fazer alguma coisa. Então, é também elemento de um crime culposo, um pressuposto para a existência de um crime culposo, a inobservância do dever de um cuidado objetivo. Portanto, haverá também crime culposo quando há inobservância de cuidados objetivos. Quer dizer, deixar de observar certos cuidados. Na verdade, deixar de ser diligente em determinadas situações ou condições é também elemento ou pressuposto para a existência de um crime culposo. É preciso que haja um resultado lesivo. Esse resultado lesivo, involuntário. Os senhores vão perceber porque momentaneamente, quando falamos de conduta, esquecemos da omissão. Porque um dos elementos para a existência de um crime culposo é um resultado que seja lesivo, mas que esse resultado seja involuntário. A omissão é típica de voluntariedade. Por isso mesmo, o crime culposo não coaduna, não caminha de mãos dadas com a conduta na forma omissiva, mas sim na forma positiva, que é a ação, fazer alguma coisa. Também é elemento para a existência do crime culposo a previsibilidade, quer dizer que a previsão, a previsibilidade. Então, deve haver uma previsão por parte do agente. É fácil de se prever que aquele resultado poderá ocorrer. Então, em isso se observando, nós dizemos que é um dos elementos para a existência do crime culposo. E, por fim, a tipicidade. Aqui, esse resultado esteja previsto em lei, que aquele comportamento ou aquela conduta é proibida nos termos previstos na lei penal. Então, é simples. São elementos do crime culposo a existência de uma conduta, nesse caso positiva, sempre nos valemos da ação, a inobservância de cuidados objetivos, cuidados que poderiam ser imprimidos, poderiam ser observados e não são observados, como também um resultado lesivo que é involuntário, quer dizer que é aquele que não se esperava. Observe que o artigo 18, inciso 2 do Código Penal, afirma o seguinte, disse que o crime é culposo quando o agente não quis o resultado, mas esse resultado ocorre em função da imprudência, negligência ou imperícia. Portanto, é involuntário, não é aquilo que o agente pretendia. E a previsão, dentro das condições da inteligência média da humanidade, que aquele resultado tenha uma certa previsibilidade. O que isso quer dizer? É previsível que quem entra numa rodovia dirigindo a 250 km por hora é perímetro urbano aonde haverão pedestres atravessando, naturalmente que há uma previsibilidade
de que o resultado pode ocorrer. Pode ocorrer um atropelamento, pode ocorrer uma colisão com outros veículos que estejam trafegando a velocidade média ou limite daquela rodovia. E também é preciso que o comportamento, o resultado dali advindo dessa involuntariedade esteja previsto em lei como sendo crime, seja então um fato típico. Então, essas são as considerações iniciais com relação a elementos de crime culposo. Observe também, senhores, que a culpa, ela tem modalidades. Ela tem modalidades. A culpa poderá colocar aqui modalidades. As modalidades da culpa serão naturalmente por negligência. Serão por imprudência e, por fim, por imperícia. Então, o crime culposo irá ocorrer na modalidade de negligência, na modalidade de imprudência e na modalidade de imperícia. O que isso significa? Já sabemos que o comportamento que gera o crime culposo, o agente não quer o resultado. Diferentemente do dolo, eu quero. Eu fiz porque eu quero. É aquilo que eu quero. Na culpa ou no crime culposo, o agente não quer o resultado. Mas por negligência. Negligência é deixar de observar cuidados necessários. Minha garagem, eu vou sair, geralmente eu entro de frente e quase todas as vezes eu vou sair de ré. E muitas vezes o que ocorre é que no momento em que eu estou saindo, eu tenho que engatar a ré. E muitas vezes quem vai abrir o portão, quem fica ali olhando, são as crianças, são os filhos. E de repente, os senhores sabem que menino some. Você olha no retrovisor, ele não está mais lá. Engata a ré e vamos sair. Vamos sair com cuidado. Vamos chamar os meninos pelo nome. Mirandinha, Zequinha, Fabinho, vê, todos estão ali, ó. Fica do lado de cá, o pai quer ver vocês. Aí eu vou dando a ré e vou sair certificado que os 3 meninos não estão em algum lugar capaz de serem atropelados. Mas pode ocorrer, de repente, em que um motorista engata a ré e já sai. Impulsiona o automóvel e sai. Você escuta aquele... alguma coisa. O menino gritando, ai, mas eu conta. Meu Deus, que é teu filho? Meu? Mas esse menino não presta atenção. Houve uma negligência. A falta de observar cuidados necessários. Poderia ter saído devagar, tendo chamado, tendo certificado, se os meninos não estão em lugares em que pudessem ser atropelados. A modalidade imprudência significa afoiteza, sujeito precipitado. Isso é imprudência. Então vamos imaginar uma pessoa afoita.
uma pessoa precipitada, o que acabará gerando nessa condição um crime culposo. Ele não quer o resultado, mas por sua imprudência, por sua afoiteza, por sua precipitação, o resultado criminoso irá ocorrer. É o sujeito que tem pressa. Ele é afoito para determinado comportamento e isso acaba, então, trazendo um resultado criminoso. A modalidade imperícia tem a ver com questões de ordem técnica. Só comete um crime culposo aquele sujeito que tem um preparo técnico para uma determinada função. E ele deixa de observar cuidados técnicos relativos a essa função. Então, vamos imaginar um médico com especialidade neuro. E ele vai realizar um procedimento cirúrgico e, de repente, ao realizar aquele resultado cirúrgico, procedimento cirúrgico, esquece ele de ligar devidamente os neurônios do paciente. E o paciente vem a ser tetraplégico. Ele não quis matar o paciente. Ele não quis que o paciente ficasse tetraplégico, fosse lesionado, melhor dito. Ele não quis provocar aquela lesão. Aquele resultado é um resultado involuntário que é lesivo. Todavia, ele ocorreu em função de imperícia. Lembrei-me de quando eu era menino, eu gostava de abrir brinquedos, arrumar, ajeita aqui, os rapazes gostam de fazer isso. Aparelhos eletrônicos, não, eu mesmo vou arrumar. E sobra com 2, 3 parafusos na mão. Aí ele diz, ó, tá funcionando. Ora, mas sobrou com 3, 4 parafusos na mão. Imagine agora se o médico, ao realizar um procedimento cirúrgico, acaba sobrando aí com 2, 3 neurônios que não sabe para onde deverão ser ligados ou religados. Então, a isso que é chamado de imperícia. Vamos lá fazer uma recapitulação. Elementos do crime culposo, conduta, ação, inobservância de cuidados objetivos, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade. O crime culposo ocorre nas modalidades de negligência, que é deixar de observar cuidados assim necessários, imprudência, que é a afoiteza ou precipitação, e imperícia, que é a falta de conhecimentos técnicos ou não observância de conhecimentos técnicos que o agente deveria saber. A culpa tem 2 espécies. Culpa inconsciente, chamada de culpa própria, e a culpa consciente, que é chamada de imprópria. O que isso quer dizer, todos? Na culpa própria, que é inconsciente, é aquela típica, em que o agente não quer o resultado, obviamente, e o resultado ocorre como verdadeiro infortúnio. Verdadeiro infortúnio próprio, por quê? Porque, nesse caso, o fato aconteceu, porque, evidentemente, o sujeito foi negligente, foi imprudente, foi imperito, mas não havia a previsão mental de que esse fato pudesse acontecer. Então, vamos lá imaginar. O sujeito está trafegando, dirigindo o seu veículo, de repente o telefone toca, ele ali na direção pega no telefone e nesse momento ele acaba
aí colidindo com outro veículo, causando danos de ordem material. Nesse caso, não há que, evidentemente, se afirmar ou dizer que o agente previu na totalidade aquele resultado. Aquele resultado é um verdadeiro infortúnio. O sujeito também que está dirigindo o seu veículo passou a faixa de pedestres, não tinha nenhum pedestre atravessando, e assim que ele passou a faixa de pedestres, logo em seguida aparece um pedestre atravessando fora da faixa. Então, nesse caso, nós vamos dizer que a culpa é inconsciente e é uma culpa própria, é típica daquilo que prevê o artigo 18. A culpa consciente, que é aquela que está na consciência, é imprópria. O agente sabe, mas acredita ele que não poderá ocorrer o resultado. Eu estou falando do motorista de um veículo em que vê a faixa de pedestre, além da existência da faixa de pedestre, ele tem um sinaleiro. E o sinaleiro lhe mostra que naquele momento está aberta a oportunidade a que os pedestres atravessam. Mas ele acredita que nenhum pedestre vai passar por ali naquele horário e quando ele está passando, ele acaba encontrando o pedestre o atropelando. Então essa seria a culpa consciente, chamada imprópria, porque se os senhores perceberem, a culpa consciente, chamada de imprópria, ela tem uma diferença mínima com dolo eventual. Observe que no dolo eventual, o agente assume o risco de produzir o resultado. Na culpa consciente, o agente vê a possibilidade do resultado ocorrer, mas acredita que o mesmo não irá ocorrer, que ele poderá evitar a ocorrência do resultado. Olha só, Tício, você está dirigindo a alta velocidade, você está a 220 km por hora. Dane-se, diz o Tício. Quando ele diz dane-se, ele assume o risco de produzir o resultado. Agora vamos imaginar a situação inversa. Tício dirigia a 220 km por hora e acolheu 3 crianças que estavam na via pública. E diz o companheiro de viagem de Tício: eu te disse, você estava correndo demais. E ele põe as mãos à cabeça e diz: danou-se, a culpa consciente. Sobre dolo eventual e culpa, eu quero lhes lembrar um episódio acontecido no Rio de Janeiro. Eu estava dando aula de direito penal na época e me lembrei desse fato. Por que ele me marcou? Porque 2 rapazes disputavam racha de automóvel dentro de um túnel interditado para obras, e lá dentro do túnel rapazes andavam de skate. E os rapazes acabaram atropelando os skatistas que ali estavam. Esses rapazes que disputavam racha de automóvel foram denunciados na prática de homicídio na forma de dolo eventual, sob a alegação de que disputar racha de automóvel por si só caracteriza dolo eventual. Foram assim pronunciados. Me parece que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a pronúncia nesses termos. Por que o caso me marcou? Porque eu disse logo no começo que ali se tratava de um homicídio na forma culposa e não havia dolo eventual. Um aluno levantou e disse: professor, a mídia toda está dizendo que é dolo eventual. Quem é o senhor para dizer isso? Eu disse para ele: eu não sou praticamente ninguém. Mas os meus mestres, Júlio Fabrício Mirabete, Paulo Queiroz, registrados que eu tenho aqui hoje, Rogério Greco, me dizem, a partir da leitura dos seus textos e de seus manuais, por isso que você não pode deixar de ler os manuais de direito penal. Da leitura, o que eu consigo extrair?
Um dos elementos do crime culposo é a previsão. Ora, é preciso, para que eu caracterize o dolo eventual, se assuma o risco de produzir o resultado. Agora, eu pergunto, é possível prever que 3 horas da manhã, num túnel interditado, eu tenha gente andando de skate? Então, por isso, não é dolo eventual. A modalidade tem que ser culposa. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reformou as decisões anteriores e mandou com que esse processo, esse crime, fosse processado na forma culposa. Porque ninguém poderia assumir o risco de produzir o resultado morte em skatistas que estivessem num túnel 3 horas da manhã. Muito bem. Quando o Superior Tribunal de Justiça trouxe essa decisão, eu nem me lembrava mais, o aluno me procurou e disse, professor, o senhor estava certo. Não é que o professor estava somente certo, mas está certo o direito penal. Há dolo eventual, dane-se, não me importa o que vai acontecer. Culpa consciente, quando, na verdade, eu acreditava que poderia evitar aquele resultado. Crime doloso, senhores, é aquele em que a gente quer o resultado, e crime culposo é aquele em que a gente não quer o resultado. O resultado será em função da negligência, imprudência ou imperícia. Meus amigos, continuem comigo aqui no canal, vamos estudar juntos direito penal, e dê suas sugestões, dê o seu like, e se inscreva a outros também. Peça que outros assim possam se inscrever. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.